O primeiro episódio de It, Bem-vindos a Derry, saiu e eu não tenho palavras pra explicar o quão traumatizante esse episódio foi. Eu sou João Lazzarini e esse é o Nerd Rex, então vem comigo pra gente ver como que foi o primeiro episódio da série. Os dois filmes de It, a Coisa, saíram já faz algum tempo. A primeira parte saiu em 2017 e a segunda parte em 2019, mas eles deixaram algumas pontas soltas, principalmente quanto à origem da coisa, que não foi explorada nesses filmes. Então o diretor dos filmes voltou pra contar pra nós essa história em formato de série. A série não vai explorar os personagens que a gente já conhece dos filmes, porque ela se passa 27 anos antes do primeiro filme. Ou seja, antes mesmo deles terem nascido. Então não esperem nenhum rosto conhecido, com exceção de uma pessoa, que é o ator Bill Skarsgård, que eu espero estar falando o nome dele corretamente, que deu vida ao palhaço Pennywise. O episódio começa apresentando pra gente um menininho de uns 12 anos, que se chama Matt. Ele invadiu The Penetra o cinema e ele estava assistindo, só que daí um lanterninha acabou pegando ele e ele fugiu. E enquanto ele estava fugindo, a gente tem um breve vislumbre de uma outra personagem que vai ser importante agora na série, que é a Ronnie. Ela é filha de um funcionário ali do cinema e ela ajuda a despistar o lanterninha quando ele pergunta para que lado o Matt tinha ido. E a cena corta pra ele já na saída da cidade porque ele está tentando fugir, já que o pai dele, ao que tudo indica, é abusivo e acaba batendo nele. Ele tá todo cheio de hematomas e ele está pedindo carona pra sair da cidade. Alguns carros passam, não dão carona pra ele, até que uma gentil família para o carro e realmente dá carona pra ele, perguntam pra ele onde que ele morava e que levariam ele até em casa, só que ele diz que pra qualquer lugar menos pra Derry. A família então diz que ok, porque eles estavam indo pra Portland. Só que eles não estavam indo pra Portland. Aquela família que parecia super normal e muito boas pessoas começa a se comportar de maneira muito estranha. E cada vez mais estranha. Detalhe pro filho da família que ele, assim que as coisas começam a ficar estranhas, ele olha pro Matt com um olhar vesgo, com o famoso olhar vesgo do Pennywise. Até que temos a cena do parto. E que cena, meus amigos, se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. É uma cena extremamente pesada. E quando o bebezinho nasce, vejam só, é um bebê mutante. Ele tem asas e ele é bem estranho. E aqui é bom a gente fazer uma diferenciação. A Coisa, na verdade, é um ser que ele consegue se transfigurar no seu maior medo, ou em qualquer outra coisa que ela queira usar pra te assustar. E o Pennywise não é nada mais nada menos do que, digamos, a fantasia preferida da Coisa. Então, a Coisa não necessariamente é o Pennywise. Então, aqui nesse episódio, por exemplo, o Pennywise nem aparece. Ele aparece de outras formas, mas não como palhaço. Ou seja, meus amigos, essa família não era nada mais, nada menos do que a própria Coisa, disfarçada ali com uma roupagem amigável até o momento de atacar. E assim como o George foi no primeiro filme a primeira vítima do Pennywise ou da Coisa, na época dele, agora nesse ano 1962, o Matt foi a primeira vítima, ao que tudo indica que esse foi o primeiro ataque da Coisa naquele ano. No decorrer do episódio, a gente é apresentado a 3 crianças principais, que vão ser nossos protagonistas por aqui, que é a Lily, o Ted Reese e o Phil. E por que eu disse o sobrenome do Ted? Porque ele muito provavelmente é tio do Stan, que é um dos protagonistas do filme lá da primeira parte, que saiu em 2017, e que era judeu. A família dele também é uma família judia, e isso vai ser importante durante o episódio, então guardem essa informação. Falando primeiro da Lily, a gente descobre no decorrer do episódio que a Lily tem um trauma muito profundo, porque um ano antes aqui do momento em que se passa o episódio, o pai dela acabou falecendo na fábrica que ele trabalhava, numa fábrica de conservas. Ela se culpa muito por isso, porque ela tinha ido buscar ele na fábrica junto com a mãe dela e ela tinha acabado esquecendo alguma coisa dentro da fábrica e ele tinha voltado pra buscar. E nesse momento que ele volta, deu um problema numa máquina, ele foi tentar ajudar a consertar e acabou sofrendo um acidente e falecendo. E pra piorar tudo isso, se ela já não fosse trauma bastante, na escola ainda fazem bullying com ela, excluem ela porque ela tem fama de maluca, e ela até cita que ficou internada durante um tempo em o que, se eu não me engano, é um hospital psiquiátrico, devido a algum trauma causado pelo acidente e pela perda do pai, como um transtorno pós-traumático ou uma depressão. E ela sofre bullying na escola, e a cena que a gente tem aqui é que quando ela vai abrir o armário dela, encheram o armário dela com vários potes de picles, pepino em conserva, e um deles inclusive cai no chão e
acaba molhando um pouco ela. E esse momento dela contando sobre o acidente do pai dela é revelado pra gente numa conversa que ela teve com o Matt uns dias antes dele fugir. O que acontece é que na virada do ano de 1961 para 1962, ele leva ela para um mirante, que já estava fechado, mas que as crianças conseguiam entrar escondidas, porque ninguém deixava trancado o lugar, de onde dava para ver a cidade toda. Ele leva ela lá para ver os fogos e para ver a paisagem. E ela fala um pouco sobre esse trauma dela e como estava sendo muito difícil ela lidar com isso, porque nem a mãe dela conseguia entender ela direito, e as amigas dela também tinham se afastado dela, e que ele naquele momento foi um amigo muito bom para ela. E nesse momento que eles estão ali no mirante, eles acabam trocando, porque eles pegam, acho que é um doce, não sei o que é, que vem um brinde. Ela pega um brinde que ela disse que já tinha pego outras vezes, e ele pede para trocar. Ele tinha pego uma tartaruga. Uma curiosidade é que no livro, a tartaruga ela tem um significado muito maior. No filme acabaram não adaptando isso, mudaram um pouco a solução para o segundo filme, principalmente. Eles acabaram mudando muito isso no filme, só que no livro é contado que o Pennywise ele é uma criatura cósmica, ele vem de fora da Terra, e que existe uma outra criatura que é o inimigo do Pennywise, que é justamente uma tartaruga cósmica gigantesca e que ela meio que criou o universo. Eu não lembro muito bem dessa parte. Essa parte, quando eu li, já fazem 5 anos que eu li o livro, foi um pouco confusa pra mim na época. Eu acho que eu tenho que reler pra ver se eu entendo melhor essa parte. Mas eu também não vou entender muito, porque, se eu não me engano, ela é muito mais desenvolvida na série A Torre Negra, que, se eu não me engano, são 7 ou 8 livros, e é tipo um tanto assim de livro. Então, vai demorar um tempinho pra eu conseguir ler todos. Apesar de que sim, eu quero muito ler essa série antes que o Mike Flanagan adapte ela pro... não sei se vai ser série ou filme. Enfim, ficou ali como um easter egg. Até apareceram outras tartarugas em outros momentos. No próprio filme de It aparece uma tartaruga ali no rio. Aqui nesse episódio também apareceu um cara vestido de tartaruga, mas eu acho que essa tartaruguinha do momento que ela tá ali, ela coloca na pulseira dela, inclusive, é bem mais... me lembrou, foi nesse momento que eu realmente lembrei da tartaruga lá do livro, e como no final ela acaba ajudando a derrotar a coisa. Só que ele tem um pequeno crush nela, e ele vai tentar beijar ela durante a queima de fogos, e ela não corresponde, e ele acaba saindo ali. Nesse momento ele também diz que é bom ele ir embora, porque o pai dele, se descobrir que ele estava ali, não ia ser algo bom, então é mais um indício de que o pai dele realmente batia nele. Só para contextualizar vocês no tempo aqui, essa conversa do Matt com a Lily sobre o pai dela aconteceu na virada do ano, e ele desapareceu no dia 4. E a história do primeiro episódio, a maior parte dela se passa 4 meses depois, já é dia 5 de abril, se eu não me engano, e ninguém sabe o que aconteceu com o Matt. A princípio ele está desaparecido, mas todo mundo sabe que muito provavelmente ele está morto, porque as coisas em Derry são assim. Além da Lily, outros 2 personagens também são bem desenvolvidos nesse episódio, que é o Ted e o Phil. Eles são amigos, e eles tinham alguma relação com o Matt também. Só que o Ted, aquele que eu falei que eu acho que é tio do Stan do primeiro filme, o Ted, que por sinal eu gostei muito dele, se tornou meu personagem preferido da série até o momento. Talvez por causa do cabelo, porque eu acho o cabelo dele muito legal, meio parecido com o meu, talvez. E o Ted meio que se culpa um pouco também pelo desaparecimento do Matt, porque ele acha que o Matt simplesmente fugiu porque não tinha amigos. E os poucos amigos que ele tinha, que seria o Ted e o Phil, eles não eram bons amigos, e ele se culpa por ter aceitado doces da mãe do Matt pra ir na festa de aniversário, e pelo que eu entendi, eles nem foram na festa de aniversário do Matt. Então, ele realmente não tinha ninguém e ainda apanhava do pai. Ele tinha vários motivos pra querer fugir da cidade. Então, ele se culpa por isso também. A gente também tem um segundo núcleo se formando aqui, que é o núcleo dos militares. Chegou na cidade o Major, que eu não lembro o nome certo dele, mas o sobrenome dele é Hanlon. E eu não sei se vocês vão se lembrar, mas Hanlon também é o nome de um outro protagonista do filme, lá do primeiro filme das crianças. Ele é neto do Major Hanlon, que chegou agora na cidade. Ele chega com a mulher e com o filho dele, que vai aparecer nos próximos episódios e que vai fazer parte do núcleo principal da série, só que isso a gente talvez fale um pouco mais nos próximos episódios. E ele foi chamado para Derry porque a série se passa nesse período da Guerra Fria, onde Estados Unidos e a União Soviética estavam sob grande tensão de uma guerra nuclear, que acabou nunca acontecendo, graças a Deus, mas que naquela época existia grandes chances disso acontecer, e na época bastava qualquer coisinha pequena acontecer que ia dar um grande problema dos dois lados. E ele é chamado para Derry justamente por isso, porque se alguma coisa acontecesse
Derry era um ponto estratégico para os militares dos Estados Unidos, porque ela fica no Maine, fica bem ali no cantinho, mais ao norte da costa leste dos Estados Unidos, e que seria um ponto importante para eles chegarem até a União Soviética caso eles precisassem atacar ou até mesmo se defender. Ele é chamado principalmente também para testar um novo caça, se eu não me engano, que eles estão testando, e esse caça vai ser motivo para ele ser atacado durante a noite. Alguns homens com máscara de gás para acabar escondendo o rosto vão invadir o dormitório dele para tentar arrancar informações dele sobre esse caça que os Estados Unidos estavam desenvolvendo. Só que ele não entrega nada, ele aguenta firme, o amigo dele chega bem na hora para ajudar ele e os caras vão embora sem fazer nada para ele. Sem fazer nada não, eles deram uma baita de uma surra nele. Vale prestar atenção nesse personagem que aparece logo quando o Major chega na cidade, que ele fica olhando de um jeito meio estranho pro Major, mas ele tem um papel muito importante em uma cena do livro que vai ser ainda mais explorada aqui na série. Eu não vou dizer o que é porque é spoiler, eu acho que a série quer manter um mistério sobre isso, então vamos acompanhar os próximos episódios para ver o que vai acontecer. Mas voltando pro núcleo principal, a Lily tá ali no banheiro, ela vai se preparar para tomar banho e ela começa a ouvir alguma coisa chamando ela do ralo da banheira. Ela ouve uma canção e é impossível não ver essa cena e começar a lembrar da Beverly no primeiro filme, onde ela tá ali no banheiro, começa a ouvir alguma coisa vindo do ralo da pia e quando ela vai ver tem aquela cena do sangue do banheiro que ficou muito marcada no primeiro filme, é também uma cena muito marcante no livro e a gente fica naquela tensão ali sabendo o que vai acontecer e não é isso que acontece. Seria muito previsível se eles fizessem isso de novo. Essa voz está cantando uma música familiar que a gente já ouviu antes, lá no comecinho do episódio, quando o Matt tá no cinema. Ele tá vendo um filme e no filme tem essa canção. E a voz que tá cantando essa música que vem do encanamento é justamente a voz do Matt. Ela reconhece a voz dele e começa a dizer pra ele voltar pra casa, que sentem falta dele e que é pra ele voltar. Só que ele diz, ele não deixa. E a gente vê 2 dedinhos saindo assim do ralo. A Lily acaba contando isso pra amiga dela, mas a amiga dela meio que desconversa porque ela não quer que a Lily sofra mais bullying e ela também não quer ser relacionada com isso e acreditar no que a Lily tá falando, porque a Lily já tem essa fama de ser doida, né? Eles acabam chamando ela de maluca, porque ela já teve esses momentos dela no hospital psiquiátrico. Ela vai procurar os meninos, o Ted e o Phil. Ela vai até o mirante, que o Matt levou ela na virada do ano, e fica esperando pelos meninos. Quando os meninos chegam, ela conta pra eles sobre o que tinha acontecido no banheiro e que ela tinha ouvido o Matt chamando ela e cantando. Só que os meninos não dão muita atenção pra ela, com exceção do Ted. O Ted até fica pensando, ele fica, será que é verdade, será que não? Ele não sabe se ele deve ou não confiar no que ela tá falando, mas ele fica na dúvida. Já o Phil diz que é maluquice e simplesmente ignora. À noite o Ted tá na casa dele, tá jantando, e ele pergunta pro pai se seria possível alguém ser sequestrado e ficar tanto tempo nos esgotos. Inclusive aqui na mesa tá o pai, a mãe e o irmão do Ted. E o irmão do Ted provavelmente é o pai do Stan. E o pai dele chama atenção e quer pra ele parar de ler histórias e quadrinhos porque a realidade já é muito perturbadora, porque eles são judeus. E lembrando que passa em 1962, a memória da Segunda Guerra, do Holocausto, era muito presente ainda, e que ele fala que os avós do Ted tinham fugido de um campo e que lá eles usavam a pele das pessoas para fazer abajures, que era para ele largar o mundo da fantasia e dos quadrinhos. Ele até puxa um quadrinho do Flash. Aliás, Flash é o personagem que ganhou um filme recentemente e que o diretor do filme é o mesmo de A Coisa, o mesmo aqui da série. Na próxima cena, o Ted já tá na cama, ele tá se preparando pra dormir e ele tá lendo uma revistinha do Batman contra o Cara de Barro. Detalhe que o Cara de Barro, ele tem os mesmos poderes do Pennywise. Ele também consegue se transformar em outras pessoas, em outras coisas e tomar formas diferentes. Então eu acho que foi essa relação que eles quiseram fazer aqui, justamente da Coisa conseguir tomar outras formas. E enquanto ele tá lendo, algumas coisas estranhas começam a acontecer. A luz que tá iluminando o quadrinho pra ele ler começa a piscar, e ele liga de novo e desliga e liga de novo, e quando ele vai ligar outra vez, já tipo na terceira ou quarta vez, é óbvio que o abajur é feito com a pele de pessoas, inclusive pedaços de rosto, e tem um rosto ali com a boca costurada, uma cena horrível. No outro dia o Ted vai contar pros amigos dele, ele tá passando mal, ele tá
aterrorizado com o que aconteceu na noite anterior. E dessa vez o Phil acredita, afinal ele até fala que ele conhece o Ted há muito tempo e sabe quando ele tá mentindo, e que aquele momento ele não tava mentindo. Inclusive ele fala que ele tá com medo de ser o próximo. Já que a coisa já atacou a Lily e já atacou o Ted, pela lógica, o Phil seria o próximo. Eles começam a investigar a coisa, vão pra biblioteca procurar jornais do dia que o Matt desapareceu. É falado que o Ted desapareceu no dia 4 de janeiro daquele ano e que a última vez que ele tinha sido visto tinha sido no cinema. Sabendo disso, eles vão até a Ronnie pra perguntar se ela sabia alguma coisa, se ela tinha visto ele aquele dia. E a Ronnie fica muito chateada porque a família dela é negra e o pai dela trabalhou lá. E os policiais ficaram pegando muito pesado com o pai dela. Lembrando que a gente tá na década de 60 aqui, então as questões raciais eram ainda mais pesadas do que são hoje em dia. E ela acaba expulsando eles dali porque ela não quer falar sobre aquilo. Só que enquanto eles iam embora, o Phil acaba comentando ali entre o grupinho sobre a Lily ter ouvido a voz do Matt no encanamento, porque a Ronnie também ouvia coisas. Ela reconhece a música que a Lily ouviu no encanamento e leva eles até o cinema para eles verem a fita do filme para ver se tem alguma pista que o Matt poderia estar querendo dar pra eles que estivesse no filme, que ajudaria eles a encontrarem o Matt. Eles vão até o cinema e aqui a gente tem a cena perturbadora e definitivamente eu não tenho palavras suficientes pra expressar o quão doida essa cena foi. Porque eles estão ali vendo a fita. Antes disso, eles têm um momento muito bonito com eles refletindo sobre o Matt, sobre ele ter desaparecido e como eles queriam ter sido amigos melhores pro Matt, pra ele não ter desaparecido, pra ele não ter tentado fugir da cidade. Quando começa o filme, quando a fita começa a rodar, temos a cena do musical. Só que no meio da multidão que tinha no filme, tá lá um garotinho, que a gente acaba reconhecendo, e a câmera começa a focar nele, e é o Matt, segurando o pacotinho. Ao redor dele, não sei se vocês perceberam, mas é exatamente a mesma família que deu carona pra ele, lá no comecinho do episódio. E eles percebem que o Matt, mesmo dentro do filme, consegue responder eles, e parece que consegue ouvir o que eles estão falando. Então eles começam a chamar o Matt, e ele diz que ele não vai, porque afinal eles não eram bons amigos, e que justamente por causa deles que ele tinha desaparecido. E nesse momento começa a ficar a imagem mais escura, o fundo vai escurecendo, a luz fica só no Matt e ele começa a abrir o famoso sorriso do Pennywise que a gente já tá acostumado a ver nos dois filmes. E da tela sai voando aquele bebê mutante que a gente viu lá no comecinho do episódio, lá na cena do carro, do momento em que o Matt é atacado pela coisa. Só que dessa vez ele não é mais tão pequeno, ele tá enorme porque ele saiu direto da tela do cinema e ele tá do tamanho que ele tava na tela do cinema. E começa a atacar as crianças. E aqueles personagens que a gente acompanhou durante o episódio inteiro e que a gente foi se afeiçoando a eles e criando laços são completamente destroçados pelo bebê. Em uma cena que não economiza sangue e é extremamente traumatizante. Não foi bom ter já decidido qual era o meu personagem favorito no primeiro episódio, porque ele não durou até o final do episódio. A única que se salva ali é a Lily, ou seja, o Ted morreu, o Phil também se foi, e de brinde ainda foi a irmãzinha do Phil, porque os pais dela não tinham babá pra deixar ela, então o Phil acabou levando ela junto e ela foi junto. A única que saiu viva disso foi a Lily, porque a Ronnie conseguiu sair, a coisa prendeu ela dentro da sala de projeção, ela não conseguia sair pra ajudar eles, mas ela consegue sair e vem ajudar e salva a Lily e leva ela pra fora da sala antes que o bebê consiga atacar ela. E a gente fecha o episódio com uma cena da Lily segurando a mão da Suzy, que era a irmã do Phil, que estava de mão dada com a Lily no momento em que o bebê mutante voador atacou ela e que a Lily acabou ficando ali só com a mão da menina. Um final e tanto. Num contexto geral, eu posso dizer que eu amei o primeiro episódio, apesar dos traumas que eu vou levar pra vida inteira. E que definitivamente a série disse para o que veio e que a gente não deve se apegar a ninguém, porque provavelmente não vai sobrar um único personagem daqui. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram do primeiro episódio da série e se vocês vão acompanhar aqui. Me digam também se vocês gostariam de ver mais vídeos aqui comentando sobre a série. Eu vou trazer outros conteúdos também sobre filmes da Marvel. Já vou avisando que eu gosto bastante de filmes da Marvel. Filmes da DC, agora que a DC renasceu e que
tem uma nova fase inteira aí, um novo universo pra ser construído. Também pretendo acompanhar ele por aqui. E outros filmes também que eu gosto muito de terror, ficção científica. Vai ter um pouquinho de tudo por aqui. Então, até!